Boa tarde a todos. É um grande prazer novamente estar aqui em São Carlos, neste auditório. Agradeço ao professor Zuccolotto pelo convite e a todos pela presença. Realmente eu fico muito feliz quando a gente tem um público e que a gente está tratando de um assunto que nós consideramos tão relevante na universidade, que é proteger os resultados de pesquisa desenvolvidos pelos nossos pesquisadores. Nós sabemos muito bem fazer pesquisa na universidade, conduzir um processo. Esse evento que o professor Zuccolotto está promovendo visa exatamente isso, aprimorar ainda mais os projetos de pesquisa, dar o caminho, como isso pode ser feito da melhor maneira possível. Mas, por outro lado, se nós não olhamos também como gerir esses resultados de pesquisa, nós vamos perder muito. Então, por isso que eu fico realmente muito feliz em poder tentar contribuir com vocês no assunto de redação de patentes. Como já foi falado, eu trato desse assunto na Agência USP de Inovação. A agência é um órgão ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa, que existe desde 2005, e realmente o nosso trabalho é tentar fazer essa ponte entre o que é desenvolvido na Universidade de São Paulo e a sociedade, por meio de proteção dos resultados, licenciamento, parcerias. O meu colega Eduardo Brito, que atua diretamente com muito carinho, ele e o Freide, aqui no Polo de São Carlos, dedicado exclusivamente aos nossos pesquisadores aqui de São Carlos, vai falar na sequência sobre umas outras ações que nós temos também na agência. Então, nosso intuito é poder nos aproximarmos ao máximo possível do nosso pesquisador e, consequentemente, levar os resultados para a sociedade. A agência está organizada em diversos setores. Eu atuo no setor de propriedade intelectual, fico normalmente em São Paulo, mas nós atendemos a todos os campi da USP. Eu não estou me estendendo, depois meu colega vai poder falar um pouco mais sobre isso. E nós temos essas diretorias, transferência de tecnologia, os polos atuam nessas atividades também. Então, Eduardo, Freire, os estagiários aqui em São Carlos e outros colegas em outros campi também dão todo o apoio nessa área, além de empreendedorismo, enfim, outras áreas da agência USP. Hoje, em especial, como nós estamos falando de proteção, estou falando por que a Universidade de São Paulo quer proteger os resultados de pesquisa. Por que a gente está falando de patente? Qual a relevância disso para a universidade? Então, nós sabemos publicar, nós sabemos fazer pesquisa, como cuidar disso? Sabemos defender tese muito bem. E aí, o que mais podemos fazer com os resultados de pesquisa? Então, a universidade entende, ela tem uma política para isso, que nós precisamos zelar. De que forma? Usando as ferramentas legais para proteger os resultados de pesquisa. Então, somos uma equipe com 3 funcionários, 10 estagiários. Os estagiários são sempre muito bem-vindos e valorizados no nosso trabalho da agência, seja aqui ou em São Paulo. E a gente quer, com a proteção, estimular a pesquisa e desenvolvimento tecnológico, nós vamos falar um pouco mais adiante disso, permitir à universidade um retorno financeiro pelos investimentos realizados. Claro que a universidade tem um orçamento, ela não pretende... Obrigada, professor. Ela não pretende manter-se exclusivamente com esse tipo de retorno, mas é uma forma de alimentar o nosso ciclo de pesquisa. Então, isso também é muito positivo. Colaborar para o desenvolvimento tecnológico da humanidade, porque todo documento de patente, nós vamos falar mais adiante, é acessível para todo o público em nível mundial. Então, vai alimentar novas pesquisas. Ninguém vai reinventar algo que já existe. Vamos partir do que já existe para frente. Essa é a nossa contribuição. Contribuir para que a sociedade tenha acesso aos resultados de pesquisa desenvolvidos aqui na universidade e, claro, valorizar o trabalho científico do nosso pesquisador. Então, por isso que a universidade definiu, a Universidade de São Paulo, como vocês sabem, é uma das maiores do mundo, está entre as 200 maiores do mundo, a maior da América Latina, que forma mais doutores e mestres. Ela decidiu que ela deve proteger os resultados de pesquisa. E aí eu trouxe algumas observações para a gente entender o que está mudando no Brasil, principalmente sobre inovação nos últimos 10 anos. Em 2004, nós tivemos a Lei de Inovação Federal. O que dizia essa lei? Por que é importante para nós? O que estava na lei, a USP já fazia. Então, nós fazíamos parceria, já gostávamos de licenciar patentes, só que é diferente quando o governo passa a dizer: empresas, procurem a universidade, cuidem das suas propriedades intelectuais, façam licenciamento. Claro que a sociedade fica mais ligada nisso e começa a nos procurar mais. Então, foi um momento muito importante, já tem mais de 10 anos essa lei, e nos ajudou nessas atividades.
Além disso, uma coisa bem interessante da gente pensar, né, eu sempre brinco, quando os nossos avós, os nossos pais casaram, né, eles compraram uma geladeira, um fogão, né, e casaram com geladeira e fogão também, né, ia durar 50 anos, o tempo que durasse o casamento, estava lá todo mundo com o mesmo fogão, com a mesma geladeira. Ou seja, de uns 20 anos para cá, a necessidade tecnológica vem mudando. Isso é uma característica do nosso cenário atual. Então, quantas vezes vocês trocam de celular por ano, ou a cada 2 anos? Então, as pessoas antes não pediam tanto por tecnologia, mas essa não é uma realidade dos 10 últimos anos, né? Nós desejamos mais tecnologia e isso, claro, faz com que a gente pense mais em inovação, peça mais produtos novos e tecnológicos, né? O Steve Jobs já dizia: eu sei o que você precisa antes de você me contar, não é? Ele fez o iPad, o iPod, o iPhone, o iTudo, e a gente falou: nossa, mas isso é muito bom, isso é muito útil. E ninguém tinha, entre aspas, pedido. Então, vocês vejam que essa necessidade tecnológica também coopera para a mudança de cenário. Por que hoje tantas pessoas estão estudando doenças que até 10 anos atrás ninguém falava, né? Eu gosto de citar como exemplo um professor da UFRJ que tinha uma patente de vacina para dengue, isso em 2004, 2005, eu vi na televisão ele dando uma entrevista em que ele dizia: não, eu tenho patente, mas eu parei a pesquisa. Mas como? Tem uma patente para vacina? Foi quando começou a época de endemia, depois virou epidemia, começou lá naquela época. Ele falou: não, eu não tenho mais fomento. Como não tem mais fomento? Porque à época, como ainda não tinha estourado a epidemia, não era uma coisa tão necessária. Quando isso virou de grande necessidade pública, né, aí a coisa mudou e com certeza ele deve ter voltado a ter fomento para a sua pesquisa acontecer. Então vocês vejam que a necessidade também vai fazer mudar os investimentos nas áreas de pesquisa que vocês atuam. E isso tudo muda o cenário, vocês vão ver mais patentes nascendo numa área ou em outra. E claro, o mundo está mudando, né? A gente fala em globalização o tempo todo. Há 20, 15 anos atrás não era isso. Então, você não imaginava estar se conectando tão rapidamente com outras pessoas, com outras pesquisas em nível mundial, como acontece agora. E tudo isso, claro, faz com que nós, principalmente numa universidade pública, mudemos mais rapidamente. Então, esse é um resumo do nosso cenário. Essa referência aqui é antiga, eu tive aqui há alguns anos, na verdade, eu usei, mas eu acho que ela é muito atual, na verdade, por isso que eu estou repetindo. Uma característica da universidade, os nossos pesquisadores, até na década de 1950, eles ensinavam, né? Com a criação das agências de fomentos que vocês bem conhecem, CNPq, CAPES, depois veio o FAPESP, esse perfil começa a mudar. Então, a nossa universidade começa a receber fomento para as pesquisas acontecerem. E aí o nosso pesquisador, desde a iniciação científica, né, vocês participam de Cicusp, depois os pós-graduandos vão participando dos congressos e tudo mais, vocês já são atualmente cobrados pela publicação. Então, isso começou a partir das criações das agências. Então, o pesquisador começa a ser questionado: você pesquisa? Você publica? Qual o fator de impacto da revista que você publica? Né? E com o passar do tempo, essas perguntas estão mudando, né? Vão sendo adicionadas a outras. Por exemplo, quantas patentes você tem? E mais adiante, quantos empregos a sua pesquisa gerou? Então você, poxa, mas eu estou aqui na Universidade de São Paulo, estou lá no meu laboratório, o que isso tem a ver com geração de emprego? Pode ter tudo a ver. Quando a universidade faz uma patente, ela licencia, ela não produz, né? Ela licencia para uma empresa produzir e vai nos pagar por isso, vamos ter um retorno por isso. O que vai acontecer? Aquela empresa, para ela começar a produzir aquele novo produto que nós licenciamos, ou ela vai criar uma planta nova, então ela remaneja funcionário, aí vai precisar de funcionário novo para aquela outra função, ou não, ela vai ter que contratar funcionários específicos. O que está acontecendo? Uma patente na universidade pública promoveu a criação de empregos novos. Então, vocês vejam que o cenário está mudando. Hoje, vocês sabem, na base do Lattes, vocês têm um lugar específico para cadastrar as propriedades intelectuais que vocês geram. Software, patentes. Então, vocês vejam que os pesquisadores estão sendo questionados de maneiras diferentes. A própria CAPES,
começou a valorizar as publicações, os pedidos de patentes e patentes concedidas. Então, isso mostra como o cenário está mudando, né? E aí a gente está... O que tudo isso tem a ver com inovação, né? Eu estou sempre tentando fazer um paralelo com o laboratório, com o que acontece lá fora, para a gente não ficar... Poxa, mas ela está fazendo um discurso que é tão longe da minha realidade. Não é. É que a gente, no nosso dia a dia corrido, a gente não consegue perceber essas coisas, mas elas estão acontecendo. Tanto que vocês estão num evento que nós estamos falando de escrita científica, né? E, por exemplo, de patentes também. Esse gráfico é do professor Banhato, que é aqui do IFISC também, eu acho ele muito interessante. Então, veja, tudo que nós fazemos, inclusive aqui na universidade, começa com uma ideia. Mas e aí, será que todas essas ideias elas se transformam em inovação? Às vezes sim, às vezes não, né? Então, nós temos ideia, somos muito criativos, nós acordamos tendo ideia, por exemplo, como não chegar atrasados em São Carlos para a palestra, deixa eu me organizar e tal, como não perder a chave na bolsa, né, mulherada? Isso é meio básico. Então, nós acordamos tendo ideia, felizmente. Mas, na academia, alguns projetos nós abandonamos, nem todos vão para frente, e outros a gente começa a fazer levantamento bibliográfico, a gente escreve o projeto orientador à prova, a coisa vai caminhando, fala, opa, isso aqui acho que é interessante, ninguém fez. E a coisa começa a caminhar. De repente eu cheguei num protótipo, consegui chegar num produto. E aí? Garantia que agora a inovação vai acontecer? Vou conseguir fazer com que esse produto chegue ao mercado? Nem sempre é assim, né? Lembra do exemplo que eu dei da vacina da dengue? Olha, ele fez toda essa escala decimal da inovação, então aquele pesquisador com certeza teve várias ideias, algumas ele abandonou, algumas ele deu continuidade, chegou num protótipo, que necessariamente não é só um robô, mas chegou numa vacina experimental, transformou isso em um produto, até pediu patente, mas não conseguiu ir adiante, não virou num produto comercializado. Então, a gente tem que pensar que para a inovação acontecer, não basta eu chegar no novo. Enquanto o Steve Jobs estava lá dentro estava na empresa, nos laboratórios, promovendo o desenvolvimento, ele tinha algo novo, mas ainda não, a inovação não tinha acontecido. A inovação vai acontecer quando esse produto estiver sendo utilizado pela sociedade. Aí sim, a inovação acontece. Por isso que no caso daquela vacina da dengue, ele parou nessa escala decimal da inovação, ele não conseguiu chegar até o final desta rota, porque ele não conseguiu ainda chegar ao mercado. Então, qual que é o nosso entendimento, né? Enquanto a pesquisa é a transformação dos recursos em conhecimento, o que vocês fazem no dia a dia? Vocês sabem muito bem fazer isso, né? A inovação é a transformação desse conhecimento em novos recursos. Que tipo de recurso? Financeiro, social, porque nós temos inovações, no caso da USP temos patentes, tecnologias, que são licenciadas, mas não cobradas por dinheiro. Como essa cobrança? Exemplo, chegamos aí, o professor fez um kit diagnóstico que vai ser utilizado pelo SUS para identificar X doença. Ele pode, a universidade pode licenciar para o governo, que por meio do SUS vai distribuir gratuitamente, vai utilizar no público, na sociedade. Ou seja, eu transformei esse conhecimento gerado na universidade em um bem para a sociedade. Estou tendo esse retorno social. Então, vocês ouvem muito, né? Hoje, tenho certeza que, errado ou não, todo mundo já ouviu patente, já ouviu inovação, né? Isso está muito em moda, embora a gente nem saiba exatamente o que significa, ou todo mundo entenda, às vezes, errado, mas vocês já ouviram. Então, é importante entender que a gente tem várias definições, mas que tem algumas que a gente precisa entender que, de fato, o que significam. No caso de criação, a lei define como patente, desenho industrial, tudo isso ela identifica como criação. Tem uma outra lei que é de direito autoral, que ela diz que são criações do espírito, as obras intelectuais expressas por qualquer meio, fixadas em qualquer suporte. O que quer dizer isto? De qualquer maneira, a criação nunca vai ser entendido só como a ideia em si. A criação, ela começa a existir quando eu coloco num meio específico. Por exemplo, alguém muito habilidoso aqui que gosta de compor versos. Enquanto está na sua cabeça, você está criando, ainda não é uma criação.
Quando você escreve esses versos e coloca numa folha de papel, transforma isso num livro, num jornalzinho, num blog, o que seja, aí a criação aconteceu. A mesma coisa as invenções. O professor Zuccolotto está com um projeto, desculpa, professor, estou usando sempre como exemplo, que é mais fácil. O professor tem um projeto muito bom, ele está submetendo a FAPESP e tal. Ainda é um projeto de pesquisa que tem 50% de chance de dar certo ou não. Quando aquele projeto ele chegou num resultado que ele consegue descrever, transformar num artigo ou num pedido de patente, aí a criação aconteceu. E se ele conseguir licenciar essa invenção e virar um produto que está no mercado, aí a inovação aconteceu. Então, eu estou tentando mostrar para vocês que o ciclo da proteção tem uma sequência e onde a gente quer chegar. Ninguém protege simplesmente porque quer proteger. Claro que o criador, ele quer ser reconhecido pelo que ele fez. Reconhecido moralmente, reconhecido financeiramente, e não há nada errado sobre isso. Pelo contrário, a gente deve incentivar esse trabalho. Mas e aí? Eu estou falando de direito, de obrigação, de criação. Quem regula tudo isso? Quem inventou tudo isso? Então, o que eu estou contando está organizado sobre o sistema de propriedade intelectual. Então, isso não é novo, não foi o Brasil quem criou, embora o Brasil participe dos acordos internacionais há muitos anos, desde Dom Pedro II, aliás, desde quando Dom João veio para o Brasil com a família, o Brasil já participava. E aí o sistema, o que ele pretende? Ele é infalível? Não. Ele é perfeito? Não. Mas qual que é o grande objetivo? Reconhecer e valorizar o trabalho de um criador. E aí nós vamos ver que esse sistema tem várias leis. Eu não sou advogada, mas você viu que hoje lei aqui é o que não faltou, né? Acho que os senhores também. Mas porque, veja, as pessoas têm que organizar. E por que essa confusão? Fala, poxa, mas não pode ser uma única coisa, proteger livro ou um equipamento, não pode ser a mesma coisa? Não. Por quê? Cada criação tem uma natureza diferente. Se eu crio uma música, ela é entendida como direito autoral. Então, tem uma lei específica para direito autoral, que me dá direitos e obrigações, tem o tempo que ela vale, e é essa lei que vai ser seguida. Se eu desenvolver um software, software também é entendido como direito autoral e tem uma lei específica. E se eu fizer uma máquina de café, se for uma invenção, propriedade industrial tem uma lei para patentes e assim por diante. Se eu criar um logo para identificar o Instituto de Física de São Carlos, isso é marca. Agora todo mundo sabe que a gente não patenteia a marca, a gente vai registrar uma marca, né? Então, vocês vejam que de acordo com a criação, eu vou dar um tratamento adequado. Por isso tem esse conjunto enorme de leis, e esse conjunto todo forma o sistema da propriedade intelectual. Mas na industrial são aquelas criações voltadas a aplicações industriais, propriedade industrial. O conjunto com as outras, direitos autorais, proteção de cultivar, que é para espécies vegetais novas, tudo isso é maior, é o sistema de propriedade intelectual. Tá? Então, eu estou falando rapidamente, mas depois, durante também a fala, eu estou à disposição, vocês me interrompam, vai ser um prazer poder responder as questões de vocês. Mas e aí, quando isso surgiu? Trazendo um pouquinho de história, como eu disse, isso não é novo. Vocês vejam que interessante que em 1330, alguém muito criativo já havia sido reconhecido pela sua criação. Então, esse Philippe de Cacré, não sei o sobrenome dele como se pronuncia, mas ele criou um processo de fabricação de vidros. E aí, já existia a lei de patentes naquela época? Já existia o NPI para ele levar a patente? Não. Mas, como é que isso começou? Os próprios soberanos, os reis e os imperadores, começaram a conceder direitos para os seus inventores, os seus criadores. Então, o que o soberano disse? Olha, então o Philippe de Cacré e a família dele, por um determinado tempo, vão ter monopólio, vão ter exclusividade para explorar aquela criação. Então, somente a família do Philippe é que podia usar aquele processo de fabricação de vidros e comercializar, é claro. Então, vocês vejam que é uma forma de reconhecer o trabalho daquele criador. Tá? Então, depois, claro, os países começaram a se organizar e começaram as legislações a acontecerem. Então, no Brasil, desde 1809, a gente já tem um alvará de patentes,
Dom Pedro II e a esposa amavam invenções. Tanto, quem já foi na Quinta da Boa Vista, que era a residência deles, viu? Eles viajavam muito, lá tem múmias, tem presentes do mundo inteiro, e muita coisa ligada à pesquisa, a invenções, que logo que surgiu o telefone, foi um dos primeiros lugares que passou a ter um telefone, foi na casa do Dom Pedro II, claro. Então, isso contribuiu para que o Brasil sempre participasse dos acordos internacionais de propriedade. Mas, poxa, você está falando isso, mas por que o Brasil não tem uma cultura sobre patentes tão disseminada ainda? Então, o problema é cultural, não é legal. Então, nós temos legislação, mas ainda nós não conhecemos como podemos usá-la da melhor maneira. Né? Por isso, estou aqui, o professor me convidou, a mim e o Eduardo, para a gente contar para vocês como isso é importante. Tá? E aí, vocês viram que eu falo, poxa, mas ela não vai falar de escrita de patentes? Só enrolou até agora? Não, eu tenho que dar essa base para vocês entenderem por que aqueles dados da patente que eu vou explicar são importantes, nós vamos precisar deles. Falando de patentes, a proteção é finita, ou seja, no Brasil uma patente dura 20 anos. Me desculpem se eu estou repetindo algumas coisas que alguém já conhece, mas como eu não conheço todo o público, eu preciso que nós estejamos no mesmo nível para continuar. Né? Então, a patente vai valer por 20 anos, não posso prorrogar, vai valer no território em que eu peço. Tá? Então, não tem como, depois desses 20 anos, pedir para renovar. Por quê? É entendido que, durante aquele tempo, o criador teve prazos suficientes para ter o retorno sobre a sua criação. Depois desse prazo, cai em domínio público, qualquer um pode utilizar. Exemplo, medicamento genérico. Né? Vocês conhecem, por exemplo, diclofenaco potássico, Cataflam, marca Cataflam. Um dia, esse medicamento foi patenteado, valeu 20 anos, depois disso, vieram genéricos, qualquer empresa pode produzir e comercializar. Poxa, mas por que ainda tem o Cataflam? Cataflam é marca, é diclofenaco potássico do mesmo jeito, mas algumas pessoas preferem porque tem confiança naquela marca. O medicamento é o mesmo. Tá? Então, vocês vejam que a patente não é para ser uma coisa para o resto da vida. Ela reconhece, mas ela não é absoluta. Ela não vai privar a sociedade de, no futuro, poder usar livremente aquela criação. Aí nós vamos ver as diferenças entre patente e invenção de modelo de utilidade. Desenho industrial é a proteção do design, é só a proteção estética de uma criação, desde que ela tenha também novidade. Modelo de utilidade, desenho industrial é diferente. Ele vale por 10 anos e eu posso prorrogar por mais alguns períodos, totalizando 25. Registro de software. No Brasil, a gente não tem patente de software, tem registro. Embora eu nunca tenha ouvido falar, a proteção vale por 50 anos. Eu não conheço nenhum software que vai durar tanto tempo sem se tornar obsoleto, mas é o que a lei dá de proteção, porque nós protegemos o código-fonte de um software. E marca é a única forma de proteção que nós podemos renovar quantas vezes quisermos. Então, um registro de marca vale 10 anos, posso pedir renovação por mais 10, depois 10, quantas vezes eu desejar. As outras eu não posso, as outras formas de proteção. Registro de marca é possível. Tá? Então, para vocês entenderem, nós já falamos por que a universidade tem patente, mas uma coisa também que vale a pena nós levarmos em conta. Veja, se uma instituição não tem patente, qualquer pessoa pode copiar e usar livremente. Poxa, mas uma universidade pública, por que ela quer patentear? Não devia ser tudo público, afinal de contas, os recursos são públicos? Se o nosso pesquisador fizer, publicar, defender uma tese, uma empresa pode pegar aquele dado, transformar num produto acabado, colocar no mercado, sem fazer nenhuma citação à Universidade de São Paulo, se transformar em produto, nem ao inventor, e nem o inventor, nem a universidade vai ser reconhecido por nenhum trabalho feito. Então, a gente entende que é uma forma de não reconhecimento ao trabalho que é feito aqui. Não estou dizendo que tudo que é desenvolvido na universidade tem ou vai ser patenteado, porque nós vamos ver que nós temos requisitos obrigatórios para isso. Então, tem tecnologias que não são protegíveis, mas são negociáveis, né? Mas, atendendo aos requisitos legais, nós desejamos, então, proteger os nossos resultados de pesquisa. Na indústria farmacêutica, que é a indústria no mundo que mais se beneficia das patentes, imagine, ela gasta, em média, 10 anos para colocar um produto novo no mercado. Se ela não patentear, os milhões que ela investiu para gerar aquele produto novo
no outro dia ou até antes, o concorrente vai lançar o produto por 1/10 do produto e ela que investiu aqueles anos todos, aqueles milhões, não vai ter mercado, porque o outro que não investiu, obviamente, vai vender mais barato. Então, a patente, ela deseja dar chance para esse retorno de quem investiu em pesquisa, e na universidade a gente quer valorizar o trabalho do nosso pesquisador. Eu não vou estar falando sobre os aspectos de baixo, porque eu já falei um pouquinho da nossa realidade, porque a universidade quer patente, as necessidades de tecnologia que as pessoas demandam. E aqui eu trouxe uma coisa, estamos falando de patentes, e essa figura é para desmistificar algumas coisas que alguns pesquisadores ainda acreditam. Vejam, como eu disse, patente é entendida por nós como uma ferramenta para a inovação acontecer. Ela é meio, ela não é fim. Né? Inovação, quando a sociedade está se beneficiando. Patente vai me garantir monopólio por um determinado tempo, posso impedir o concorrente de copiar o que eu fiz, maravilha. Mas vejam, como é que alguém olha uma patente para conceder ou não? Quem analisa a patente, que é o examinador do Instituto Nacional de Propriedade Industrial aqui no Brasil, ou se for no SPTO, vai ser o INPI deles, né? o USPTO, o office deles, né? Nunca vai analisar o mérito da sua invenção. Ele nunca vai olhar, nossa, como essa patente é boa, vale muito, vamos curar tal doença do mundo. Nunca. Ele pode, como pessoa, até pensar isso, mas no exame, no parecer dele, ele nunca vai poder se manifestar dessa forma. Para a concessão de patentes, os requisitos que são levados em conta são exclusivamente os requisitos legais. Nós vamos falar deles na sequência. E esse exemplo, felizmente, não é de uma patente brasileira, é uma patente americana, para vocês comprovarem isso que eu estou dizendo. Alguém, eu não sei se alguém aqui tem uma cobrinha de estimação em casa, ou muito menos se alguém leva essa cobra para passear aos finais de semana, domingo pela manhã, mas enfim, alguém que... Olha, acho que não tem muito essa característica, professor. Mas veja, imagine que alguém teve tempo, recurso e conseguiu uma patente, tem até o número dela, de uma coleira para cobras. Ou seja, isso mostra que realmente patente não é analisada pelo examinador pelo seu mérito. Então, eu não sei quantas pessoas têm cobra e passeio. Imagina, como é que ele vai negociar essa coleira? Segundo, não são tantas pessoas que têm cobra de estimação assim. Então, vocês vejam que a pessoa conseguiu a patente, mas qual a efetividade disso? Então, esse é um anti-exemplo que eu trouxe. A fonte é um livro que é de um autor aqui de São Carlos. Esse livro que se chama Patentes Patéticas. Inclusive, lá tem uma máquina para parto. Se vocês tiverem tempo, vocês deem uma olhada. É uma máquina que parece várias cestinhas que a mulher senta e ele roda, como se fosse uma centrífuga, entendeu? Então, o bebê ia ser expelido. Eu não sei onde o bebê ia parar, mas o bebê é expelido, né, automaticamente. Então, e é uma patente concedida. Tá? Então, vocês vejam que ter patente não quer dizer que eu falo, nossa, fez uma patente, então fez uma coisa muito complexa, uma coisa de muito valor. Não, cuidado. Né? Muitos países falam, nossa, o país é medido pelo seu número de patentes. Cuidado, isso é uma ferramenta, não é fim. Nós temos mais de 1.500 patentes, nem todas foram licenciadas. Então, é uma ferramenta para a inovação acontecer. Graças a Deus, não é esse o tipo de patente da Universidade de São Paulo, né? Pode ficar tranquilo, a gente não patenteia coleira de cobra, nada disso lá no nosso trabalho, né? Mas tem vários pedidos que para nós são realmente absurdos, não fazem sentido acontecer, né? Mas, e aí, o que eu vou precisar então para ter uma patente? Como eu disse, ela vai valer 20 anos, proteção vale no território que eu pedi. Se eu estou pedindo proteção no Brasil, estou protegida no território brasileiro. Se eu quero proteção em outro território, eu tenho que submeter no território de interesse, pagar as taxas, ser submetida aos exames naquele território de interesse. Então, nos Estados Unidos ou em um país da Europa, eu tenho que entrar. Não existe a tal da patente internacional? Não. Quando eu falo patente internacional, quer dizer, eu pedi patente em outro país, mas não é automático. Pedir no Brasil, estou protegido no mundo inteiro. Mas e se eu tenho patente no Brasil e vou exportar para os Estados Unidos? Posso? Pode. Quem estiver lá nos Estados Unidos, uma empresa pode copiar o que eu fiz? Se eu não tiver patente naquele território, pode.
Se for o contrário, alguém produziu nos Estados Unidos, eu só tenho patente no Brasil, e ele manda dos Estados Unidos para vender aqui. Ele pode vender aqui sem ter feito acordo comigo? Não, ele não pode, porque no meu território eu tenho patente, eu pedi antes. Então, eu estou protegido. Então, onde eu estiver protegido, o terceiro não vai poder produzir e comercializar, tá? É esse sempre o raciocínio. O que se patenteia? Produtos, processos, seus usos. Patente de uso é muito frágil, mas normalmente você pede, pode ser produto e processo junto, ou só produto, ou só processo, ou processo, produto e seus usos, processos e usos, e assim por diante. É o que na nossa lei a gente pode patentear. E o que eu preciso para patentear? Como eu mencionei, eu preciso atender os requisitos legais. São 3. Novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O que quer dizer? É um ou outro? Não, obrigatoriamente eu preciso atender aos 3. Ser novo, como o próprio nome diz, é ser inédito. Nunca ninguém publicou, ó, a palavrinha mágica, publicou. Como assim? Eu preciso publicar, senão eu não defendo. Eu preciso publicar, senão meu orientador não vai me deixar terminar isso. Eu preciso, senão eu não consigo entrar no doutorado. Como é que faz? Sempre deposita o pedido primeiro, depois pode defender, pode publicar, pode dar entrevista para o jornal. Por quê? Toda forma de divulgação quebra a novidade para a patente. Mas no Brasil a gente tem um quebra-galho chamado período de graça. O que é isso? A lei brasileira, no seu artigo 12, diz assim: se é um inventor, uma pessoa autorizada por ele, divulgou a sua invenção, tem até 12 meses para entrar com um pedido que ainda vai ser considerado novo. Tá? Então, para nós, o período, chamado período de graça, essa carência, né, de 12 meses, ajuda muito. Por quê? Na universidade, como eu disse, é muito comum, defesa, artigo, mas é um risco. Por quê? Europa não tem período de graça. Japão também não tem. Então, eu corro o risco, se eu desejar proteção naquele país, como eu já divulguei, no Brasil até consigo, porque eu usei período de graça. Lá fora, não mais, não tem mais o que fazer. Então, cuidado, tentem se organizar para primeiro pedir a patente e depois fazer a divulgação. Então, obrigatoriamente tem que ser novo no mundo inteiro. Ah, é uma divulgação que tem só nos Estados Unidos. Conta, eu vou pedir proteção no Brasil. Ser novo é em nível mundial. A proteção da patente é no território que você pede. O requisito novidade é no mundo inteiro que vai ser analisado. Quem que analisa? O examinador na hora de conceder ou não a sua patente. Então, a gente tem que provar a novidade. Outro requisito que é o mais subjetivo, atividade inventiva. O que é isso? Nós temos que mostrar para esse mesmo examinador que a nossa invenção não é dedutível. Como assim? Isso não é subjetivo? Pode ser. Eu tenho que mostrar para o examinador que o que nós fizemos não foi simplesmente junção de informações já existentes, ou não é uma informação que, pelo nosso conhecimento, da área técnica que a gente atua, eu consigo intuir, eu consigo deduzir. Esse é o mais difícil, porque o examinador pode juntar 10 documentos de anterioridade e falar, não, já existia um kit, você juntou, substituiu esse por esse, você é da área, você deduziu, não tem atividade inventiva. Então, realmente, é um requisito, é o mais subjetivo e, na maioria das vezes, o mais difícil da gente comprovar, mas é exigido também para a patente. E o terceiro é mais simples, aplicação industrial. O que é isso? O meu produto tem que ter, ou o meu processo, reprodutibilidade, fazer 1, 2, 3 vezes, chegando ao mesmo resultado. Né? Uma obra de arte, ela é única, ela jamais atenderia. Imagina, eu brinco, né? Um monte de Mona Lisa saindo em série, né? Você perdeu o valor da obra-prima. Então, não é por patente que nós protegeríamos, por exemplo, a Mona Lisa. Isso é direito autoral. Então, eu tenho que atender esses 3 requisitos obrigatórios para eu ter a patente. E, além disso, aí vamos entrar em redação. Finalmente, ufa, estamos chegando no tema final do que a gente veio falar hoje aqui. Suficiência descritiva. Quanto da minha patente, da minha invenção, quanto da minha invenção eu tenho que contar? O relatório de patente tem que ter suficiência descritiva, ele tem que ser suficiente para que um técnico no assunto reproduza a invenção. O que quer dizer isto? O examinador do NPI, quem que é esse camarada chato que você falou umas 10 vezes, ou muito exigente, né? Às vezes não é exigente. Ele é uma pessoa, o NPI é dividido em várias diretorias. Então, você tem química inorgânica e orgânica, você tem biotec, você tem engenharia, são várias diretorias.
E nessas diretorias, os examinadores, normalmente hoje eles têm mestrado e doutorado daquela área, mas não quer dizer que ele seja um expert na área que você está colocando o seu pedido de patente. Então, ele é alguém que tem capacidade de entendimento ao ler o seu documento, mas não é um expert como os senhores são naquela área que está submetendo. Então, ele tem que ser capaz de, exclusivamente com o que você escreveu, reproduzir mentalmente a sua invenção. Então ele tem bancada e fica fazendo tudo que eu fiz? Não. Uma pessoa que me perguntou, sabe que eu acreditava que o NPI tinha um monte de laboratório, que eles refaziam tudo? Não, não é isso. Ele vai ter um computador, vai fazer busca no mundo inteiro, né? Mas ele tem que ser capaz de, ao ler, reproduzir. Isso é uma condição para a patente. E o que é pior? Aí mostra a importância dessa escrita de patentes. Depois que eu submeti a patente, eu não posso complementar, eu não posso incluir matéria. Então, não é algo assim, a gente coloca qualquer coisa, depois a gente acerta. Não existe essa possibilidade, porque a lei não permite inclusão de matéria depois do depósito. Então, vocês estão entendendo a importância? É como um artigo, né? Eu estou fazendo um paralelo. Você submete a revista. Quem vai analisar, o ADOC, o consultor que vai analisar, ele olha, ele manda para revisão, aí você corrige, aí vai e volta, até que eles aprovam e vai sair na revista. Aquilo é o que está valendo. Né? Às vezes até tem errado alguma coisa, mas o que vale? Em patente, não tem essa troca com o examinador, com o revisor que vai e volta. Vai valer por 20 anos o que estiver lá. Vocês entenderam a diferença? Por isso que a escrita de patentes, nessa hora a gente vai tratar com muita atenção, porque depois não dá para arrumar. Então, resumindo, o que eu preciso para ter uma patente? Que a minha invenção seja nova, tenha atividade inventiva, aplicação industrial e que eu tenha descrito de uma maneira que um técnico no assunto reproduza a minha invenção. E aí eu trouxe um exemplo de patente de invenção. Isso aqui é uma base do primeiro telefone que Graham Bell criou. Então, atendeu aos 3 requisitos que eu falei. Era uma única peça em que você falava e ouvia. Ele conseguiu uma patente de invenção por 20 anos. Somente o Graham Bell, ou para quem ele licenciasse, poderia usufruir dos benefícios da patente. Produzir e comercializar. Maravilha, valeu 20 anos. Aí alguém notou, acho que aqui foi o Edson, não tenho certeza. Alguém notou que esse aqui não era muito prático, porque você tinha que falar e ouvir na mesma. Essa foto é do Museu do Telefone, vocês conseguem acessar essa primeira. Alguém falou, poxa, mas eu tenho que falar, espera aí, agora eu vou te ouvir. Isso não era muito cômodo. Alguém falou, vamos melhorar isso? E aí surgiu esse telefone de baixo com 2 elementos, que eu tenho uma parte para falar e outra para ouvir. Não é telefone? Como é que você patenteia a mesma coisa? No objeto não era telefone? Então, a proteção para o melhoramento feito em objeto é por patente de modelo de utilidade. Tá? Então, esse tipo de patente vale 15 anos, de invenção vale 20, e só vale para objetos, não vale para processo. Tá? Processo sempre vai ser patente de invenção. Então, tudo que eu melhoro o funcionamento, se atender os requisitos, é claro, eu posso pedir patente de modelo de utilidade. Exemplo um pouco mais atual, geladeira que eu consigo pegar água sem abrir a porta, pela parte externa, né? Então, geladeira já patenteou há muito mais de 100 anos. Alguém bolou o dispositivo que pela parte externa eu tiro água, sem precisar abrir a porta. Como é que se patenteia isso? A geladeira é a mesma. Ele acoplou, ele melhorou o funcionamento de forma que eu posso pegar água sem ter que abrir a porta. Como é que eu peço proteção? Patente de modelo de utilidade, porque eu incrementei, o funcionamento da minha geladeira. Tá? Então, são as formas de patentes no Brasil, patente de invenção, modelo de utilidade, uma vale 20, outra 15 anos, e aí vem uma pedra no caminho. Todo país tem as suas proibições. O que é isso? Toda legislação, cada país define o que vai patentear ou não, tem o que ele diz assim, isso no meu país não é patenteável, não é criação? Claro que é. Tem valor? Claro que tem. Pode ser comercializado? Também. No entanto, não pode ser passível de patente. No Brasil, a gente não patenteia. Descoberta a teoria científica, descobri uma plantinha da Amazônia que cura tudo, de psoríase a pé de atleta. Posso patentear? Não, é descoberta, além de tudo é ser vivo, planta também, ser vivo, parte de ser vivo também, esse artigo 10 não deixa. Então, essas proibições, quando nós criamos algo que cai nela, não vai ser por patente que nós vamos conseguir proteção, tá?
Tem outras formas. Um dos únicos aqui que a gente não consegue outra forma de proteção na lei brasileira, nem direito autoral, nem software, nada, é esse item 7, regras de jogo. No Brasil, direito autoral você não pode proteger regra de jogo, só o personagem e tudo mais, e patente também não. Os demais você consegue ou por direito autoral, software, tá vendo? Programas de computador, eu não posso patentear no Brasil, mas eu posso fazer registro, como eu expliquei. Então, não é patente de software, é registro do software, do código-fonte. E outras exceções. Mas eu chamei atenção, regras de jogo, realmente aqui é a única que a gente não consegue outra forma. A gente já recebeu até demanda disso na agência, mas não tem um tratamento legal para isso. Poxa, mas aí, como é que faz quem trabalha com games, né? No Brasil, você pode proteger o personagem e o código-fonte que você fez para o jogo, tá? Estados Unidos tem uma lei diferente. Mas Estados Unidos tem um monte, cada país tem a sua legislação, tá? Então, essas aqui são as nossas proibições. Se a gente não fere a proibição e atende aqueles requisitos legais, então, vamos conseguir a patente. Aí, precisamos redigir a patente, afinal de contas, tá? Até agora, alguma dúvida? Agora nós vamos para a escrita de fatos. Não sei se alguém tem alguma questão, por gentileza. Não? Então, vamos lá. Então, maravilha. Estou no meu mestrado, na minha iniciação, no doutorado, sou pós-doc, sou docente aqui da USP. E aí? Estou no meio do meu projeto. Tenho algo que me parece passível de proteção. Como é que eu vou saber se é hora ou não de patentear? Eu trouxe aqui algumas etapas de patenteamento para ajudar vocês a identificarem isso. Não há um prazo correto. Então, depois de 2 anos que eu comecei o meu mestrado, já posso patentear. Não, só ao final de 4. O que eu posso informar para vocês é o seguinte: não precisa ter chegado ao final. Ao contrário do artigo em que eu preciso contar, o meu R deu 99,99999, agora eu já posso defender ou então publicar. Eu não preciso da melhor condição para patente. Por quê? Lembra que eu mencionei que o examinador não olha o mérito? Eu vou ter que ser capaz de descrever a minha invenção, não basta só a ideia. Então, no começo do projeto já pode pedir patente? Também não. Eu não consigo descrever a invenção, lembra? Suficiência descritiva. Né? Não preciso chegar no gran finale, como é obrigatório para um artigo, ou às vezes para a defesa você deseja isso. Mas para a invenção que eu preciso ter chegado em resultados que tenham reprodutibilidade. Pode ser, lógico, os ensaios in vitro, não tem que ser só em vivo, alguma coisa que eu fiz na bancada. Exemplo não é obrigatório, mas é desejável para o examinador entender a nossa invenção. Tá? Então, eu tenho que definir, é a primeira etapa, qual o momento adequado para eu pedir a patente. Vou dar 2 exemplos para vocês verem como as pontas, né, os extremos são perigosos. Nós tivemos um pedido de patente com uma empresa, inclusive, muito interessante, usava até uma planta brasileira. A empresa e os pesquisadores fizeram ensaios experimentais iniciais, ficaram encantados com os resultados. Não, vamos patentear hoje, o mais rápido possível, tem muita gente trabalhando com isso, vamos. Não tinha ainda a formulação, mas vamos, correr. Tá. Depositamos. A empresa depositou. Passado 2 meses, eles voltaram, olha, nenhum dos outros ensaios teve reprodutibilidade, nada mais funcionou, nada mais deu certo, só aqueles preliminares. Ou seja, foi gasto um tempo e recurso desnecessário, porque a invenção ainda era incipiente, ainda não era aquele momento adequado. Agora vamos para o outro lado. O aluno defendeu, aí ele chegou isso acontece direto, tá, gente? É triste, mas é verdade. Então, eu defendi em 2013, mas aí agora tem gente procurando, e eu comecei a pensar, parece que isso é muito interessante. De quando é a tese? Não, foi em janeiro de 2013. Mas está na biblioteca? Tá. Defesa na USP é portas abertas. Então, o ato de defender quebra a novidade. Qualificação, o NPI não, mas defesa, dissertação, quebrou a novidade. Mas eu quero muito ter a patente agora, porque está todo mundo falando do assunto. Agora tem uma revista de alto impacto que vai sair até meu artigo e tudo. Dá para patentear agora, gente? Dá ou não dá? Não dá. Período de graça de 12 meses já passou faz muito tempo. O que a gente faz? Senta e chora? Tem jeito de negociar? Tem.
Mesmo sem ter patentes, ó, o Eduardo está aqui. O Eduardo recebe, vai analisar, porque a USP pode fazer transferência de know-how, pode fazer contrato de transferência de know-how. Qualquer um pode copiar, se vê como é, ler a tese? Pode, porque você não tem patente. Tá? Então, não ter patente não quer dizer que vai ter negócios, só que você não tem essa garantia de impedir que outro copie. Tá? Então, cuidado com o momento adequado. Não é lá no final, mas não é tão preliminar ainda. O que a gente tem feito? Às vezes o professor tem dúvida, o pesquisador tem dúvida. Será que é o momento adequado? Ele manda o material, a gente faz uma vídeo, conversa, fala, olha, professor, acho que na fase que está ainda não é possível. Então, não cheguei aos resultados, mas o que você já tem, já é possível descrever a invenção. E aí vocês vão ver que bacana, tem umas estratégias, nós vamos falar do relatório, como é que a gente faz nessa hora, tá? Tá bom, defini que agora é o meu momento de pedir patente. O que eu vou proteger? Eu estou definindo o objeto. Como eu disse, a gente pode ter patente de processo, de produto e seu uso. Tá, o meu processo não é novo, então eu não posso pedir patente se o produto tem características novas, porque o jeito que eu fiz eu consegui características novas? Pode, eu posso ter patente só do produto, ou só do processo e seu uso, do produto e seu uso. Posso pedir patente só de uso? Uso do detergente como perfume. Esse tipo, só mudar a aplicação não me dá patentes, tá bom? Exemplo, no passado as pessoas usavam vinagre como detergente, né? Depois o vinagre era para tempero, alguém começou a usar como detergente para lavar as louças e tal. Poderia ter uma patente porque eu mudei a aplicação? Não, é o mesmo vinagre. Seria dedutível pelas propriedades que ele tem. Então, só esse tipo de uso não, tá? Patente de segundo uso do medicamento ainda pode? No Brasil ainda pode, mas é muito frágil. Veja o exemplo do Viagra, que entraram na justiça, conseguiram quebrar. Então, patente de segundo uso, além da permite, mas é muito frágil. Do que eu estou falando? Mas o que é isso que ela está falando? Vou explicar melhor. No caso do Viagra, quando aquele medicamento foi criado, ele foi pensado para tratar um determinado problema de saúde. Alguém identificou que ele também poderia tratar a disfunção erétil. E aí pediu uma patente segundo uso. Por que ele conseguiu? Porque o mecanismo para tratar disfunção erétil era muito diferente do mecanismo de atuação no organismo para o primeiro fim que ele tinha sido desenvolvido. Então, pediu-se uma patente segundo uso. Por que as pessoas entraram na justiça? Porque elas alegaram que aquilo seria dedutível. Então, não poderia ser a patente concedida. Então, cuidado, segundo uso é muito frágil, tá? Isso é o segundo uso. Agora, mudar o uso. Eles usavam para tratar doença animal, eu vou tratar só humano. Só isso não me possibilita um novo pedido de patente, tá bom? Bom, e aí, terceira fase, vou identificar. Como é que eu vou saber se é novo o que eu fiz? Como é que eu vou saber se tem atividade inventiva? A aplicação disso é um pouco mais fácil, né? Vocês estiveram, acho que de manhã, com uma pessoa da biblioteca, não é? Falando com vocês, como é que foi o nome da pessoa? Foi da biblioteca, não, que ajudou, levantamento de dados foi ontem? Desculpa, professor, isso, vocês estiveram com elas. Eu imagino que elas tenham falado sobre um pouco de busca de patentes, ou não entrou nesse... Então, mas tem um trabalho muito bacana, que foi feito inclusive com as moças da biblioteca aqui de São Carlos também, das outras bibliotecas. A agência ela tem um tutorial que ensina a fazer busca. Então, o que a gente sempre aconselha? Para eu saber se o que eu fiz é novo, além dos levantamentos, como vocês aprenderam nas fontes bibliográficas, usem também a fonte, as bases de patentes. Tem um dado da WIPO. O que é o WIPO? Organização Mundial de Propriedade Intelectual. A sede é na Suíça e diz o seguinte, vocês podem procurar isso na internet, vocês vão achar. O maior número de dados realmente originais não estão nos levantamentos bibliográficos, de livros, de artigos, estão nas bases de patentes. Ou seja, quando eu faço busca em base de patentes, eu consigo acessar um número de informação que eu não consigo no livro e no artigo, porque às vezes eu só vou achar lá. Então, isso é muito relevante. Quem tem hábito de usar base de patentes? Quem já usou alguma vez, por gentileza, fez pesquisa em base de patentes? Só uma? Né? Então, é um percentual baixo perto da plateia. Né? Então, acho que a fala mais importante aqui hoje é: usem os bancos de patentes para fazer pesquisa. Só para patente? Claro que não. Vou começar um projeto de iniciação científica.
usa banco de patentes além das outras bases de livros e tudo mais. Estou no meio do meu mestrado, doutorado, eu não sei o que fazer, não consigo resolver, minha reação não funciona de jeito nenhum. Não consigo solucionar. O que eu faço? Não tenho mais ideia nenhuma. Já verifiquei nos livros, não dá. Usem banco de patentes para ter novas ideias. Eu não posso copiar a patente de outro para fim comercial, mas eu posso usar para novas pesquisas. Lembra que a patente contribui para o desenvolvimento tecnológico? Exatamente por isso. Eu pego aquela informação que está lá e eu transformo em algo útil na minha pesquisa. Então, usem. Estou no final do projeto, quero dar uma aprimorada. Tá? Usem de novo base de patentes. Tá? Então, base de patente não é útil só para identificar requisitos. É para toda a fase de projeto. Não, o tema aqui não é projeto de pesquisa, escrever como é que eu faço pesquisa. Então, acho que isso é o mais importante do que eu estou falando. Comecem a usar. E eu estava falando do trabalho importante com as bibliotecárias. Nós criamos um tutorial no nosso site, tem lá um link só que ensina a fazer busca prévia em base de patentes. Então, convido todos vocês a acessarem, vocês vão ver base americana, japonesa, a nossa do NPI, e você consegue acessar o documento na íntegra, ver figura, ajuda bastante, tá? Então, somente acessando tudo que já existe é que eu vou dizer se a minha invenção é nova ou não, não é isso? Como é que vocês acham que o examinador do NPI sabe que uma patente tem novidade de atividade inventiva? Ele faz exatamente isso. Ele varre o mundo e vê tudo o que já existe, se é novo ou se não. Então, vocês precisam olhar. Não adianta a gente pedir proteção do que já existe. Vai ser indeferido, se não tiver novidade, atividade inventiva. Tá? Tá bom, já sei que é novo, já sei o que eu quero proteger, já está na hora. O que eu faço agora? Vamos elaborar o relatório, que é o que nós vamos tratar no próximo slide. Preparo o meu relatório, preparo os documentos legais, pago as taxas. Quem faz isso para as pesquisas da universidade é a agência, né? A equipe lá de PI que faz todos esses trâmites, tá? Para a redação de patentes, nós usamos um escritório especializado em redação. Como eu disse, isso para nós é muito importante, porque depois do depósito não dá mais para alterar, porque a gente vai e volta, corrige com o inventor, vai e volta, até dar o ok final e depositar. Depois desse depósito, depositar onde? É banco? Não. Né? O termo é depósito de patente mesmo, tá, gente? É request, é solicitação, mas é depósito de pedido de patente, tá certinho, tá? Eu deposito junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, a sede é no Rio de Janeiro. Nós não precisamos ir até lá, a gente agora faz tudo eletrônico. Tem, nas capitais tem físico para você, em São Paulo tem no Itaí Bibi. Depositei. Já tem a patente? Não. Tem um longo caminho dentro do NPI até ele analisar e conceder a minha patente, que é o que eu tanto quero. Tá? Então, quem faz esse acompanhamento, patente vale 20 anos, é a agência, ou se você estiver fora da agência, como é que faz isso? Você pode contratar um escritório para fazer gestão para você. Tá? No caso da USP, que é desenvolvido aqui, a agência está aqui para atender vocês. E claro que eu tenho que manter tudo isso. Eu vou pular só para não perder a fala, depois eu volto só na redação mesmo, desculpa. Depois que a gente deposita um pedido, só para vocês saberem o que acontece com ele, né? Então, eu apresentei para o NPI, eu ganho, entre aspas, né, um número. Vocês lembram que eu trouxe, eu falei muito rápido, lembra que naquela hora que eu mostrei as formas de proteção? Patente, marca, desenho industrial, não tinha um monte de BR10, BR51? Então, esta é a forma de identificar o meu pedido junto ao NPI. Então, depositei uma patente hoje. Vou ter um pedido de patente ou um pedido depositado. Vocês já viram até em panela de pressão, acho que alguém já pode ter observado. Patente requerida. Já viu isso em algum produto carimbado? Ou então, você compra alguma caixinha, alguma coisa importada. O que é isso? Significa que alguém submeteu um pedido que ainda vai ser analisado. Então, pedido, como é que eu posso citar no meu artigo? Pode dizer, patente requerida sob número tal, pedido de patente depositado sob número tal. Isso é pedido, eu tenho expectativa do direito, tá? E quando ela for concedida, patente concedida, mudei o status, tá? Então, mas quando eu deposito, ganha aquele númerozinho, BR, por quê? Depositei no Brasil, tá? Se for uma patente americana, US, vai ser, sempre começa com o inicial do país. Até 2012, as nossas começavam diferente. A nossa começava como PI. Vocês já viram? Quem fez busca sabe o que é uma PI? Patente de invenção, né? MU, modelo de utilidade. De 2012 para cá, começou com BR. Por quê? O Brasil padronizou o sistema internacional. Né? Começar pela inicial do país. Por que você está contando esses detalhes?
Porque quando vocês forem fazer busca de patente, vocês vão ter que entender o que é isso. Não, mas o que é isso aí? BRPI, o que é isso? Então, vocês vão saber do que nós estamos falando. Tá? Por isso que eu estou falando de detalhes. Então, entrei com o pedido do NPI, ganhei lá BR10, 10 porque é patente de invenção, tá? 10, patente BR20, patente de modelo de utilidade, tá? São coisinhas que está na internet que eu estou contando, mas quem não é familiarizado, é isso, tá? E aí vem o ano, 2016, é o ano que você depositou, e aí vem o número de controle do NPI. Recebi esse número muda? Não muda. Durante 20 anos é aquele. Então é patente? Não, é pedido ainda. Vai para o NPI faz um exame preliminar, 90 dias mais ou menos. O que quer dizer isso? Virou patente? Não. Só vai ver a cara do pedido. Se a margem está correta, se a figura não tem termo em inglês, se eu seguir as regras, se eu não fiz frente e verso, só. Se não falta título, só. É um exame pro forma. Se estiver faltando alguma coisa, eu arrumo. Não posso incluir matéria nova, lembra? Só arrumo a forma e acabou. Depois disso, a gente brinca que o pedido fica deitado em berço esplêndido. O que é isso? Ele permanece, por lei, mantido em sigilo por 18 meses. Para que isso? Por isso que o NPI demora tanto, não é? É NPI culpado? Não, a lei exige, a nossa lei diz assim, depositou o pedido hoje, tem que ficar. Se o NPI publicar, ele quebra a sua novidade. Aí, se você quiser proteção em outro país, você não pode mais. Então, esse prazo de 18 meses é para dar tempo de você definir se você vai pedir proteção em outro território. Porque depois que ele publica onde? Numa revista de artigo? Não. O NPI tem uma revista eletrônica mensal, chamada Revista da Propriedade Industrial, que ele publica o despacho, ele vai dizer assim, ó, esse pedido da Universidade de São Paulo, número tal, foi depositado no dia tal, e aí, a partir daquela data, depois dos 18 meses, qualquer pessoa no mundo pode ler o seu conteúdo da patente. Virou patente? Não. Tornou-se acessível para qualquer pessoa ler. Já foi analisada? Ainda não. Outro que lê pode usar sem ter feito um contrato comigo para fins de comercialização? Pode? Pode? Não pode. Se eu tenho um pedido de patente, ainda não tenho direito garantido, mas se ele quiser infringir isso, depois eu vou contar o que a gente pode fazer, tá? Então, para fins comerciais eu não vou poder usar. Para fins de pesquisa, posso? E devo. Lembra que eu falei? Usa a base de patentes. Claro que eu posso, tá? Então, foi publicado nessa revista, aí ele vai para a pilha do examinador. Quanto tempo o NPI tem demorado para conceder uma patente? Vou falar baixinho, 10 anos. Então, nosso NPI, infelizmente, tem demorado muito tempo. Eu cumpro as exigências das patentes da USP. A patente mais adiantada que a gente tem, que o NPI, que é a mais novinha, que o NPI já novinha, é a de 2007. O resto, eles estão analisando 2003, 2004 ainda. Então, é um tempo muito grande. Vocês imaginam uma patente depositada em 2004, que ainda não foi concedida, né? A concessão vale, não é para 20 anos da data de concessão, são 20 anos da data de depósito, tá? Então, vocês vejam, e aí, falam, nossa, e aí, o que adianta? Como é que eu vou esperar 10 anos para negociar? Não, depositei hoje, amanhã, ó, o Eduardo já pode buscar a empresa para negociar, porque o pedido, eu tenho expectativa do direito, não tenho direito garantido, mas eu tenho expectativa, e a empresa já pode usar a tecnologia que eu desenvolvi. Tá? Então, depositei hoje, já pode negociar, mas ainda não é patente concedida. Então, tá, ficou 18 meses, publicou, vai para a pilha do examinador do NPI. Ele analisa o quê mesmo, gente? Vai analisar o mérito? Vai analisar mérito? Não. Vai analisar os requisitos legais que nós falamos, novidade, fundamento, aplicação industrial e a tal da suficiência descritiva. Se eu atender esses requisitos, a minha patente vai ser concedida. Eu vou receber uma carta patente, linda, maravilhosa, valendo por 20 anos. Os meus direitos estão garantidos. E aí sim, lembra que eu mencionei que eu tenho expectativa do direito, desculpa gente, eu tenho expectativa do direito, porque se alguém usar a minha patente enquanto ela ainda não for concedida, eu vou ter que mandar uma carta para ele dizendo assim, olha, eu tenho um pedido de patente, você está usando. Ele pode fazer 3 coisas. Azar é seu, você só tem pedido, a patente não é concedida, eu vou continuar fazendo. Aí o que você faz? A gente pode entrar no NPI, dizendo, NPI, eu estou sofrendo danos financeiros, morais, porque não estão respeitando a minha patente.
mando provas disso, o NPI adianta a minha análise, a gente teve um caso que de 10 anos caiu para 6 meses, ele analisa o meu pedido, e se eu tiver patente concedida, o que vai acontecer? O meu direito retroage da data de depósito. Então, quem infringiu enquanto era pedido vai ter que me ressarcir desde a data em que eu depositei, não de que foi concedida, tá? Então, só para vocês verem que mesmo sendo pedido, eu posso negociar e eu tenho expectativa de direito, tá bom? Até agora, tranquilo? Vamos falar como é que escreve patente, então. Vamos lá, todo mundo vai sair craque. O professor já avisou que amanhã tem prova, preparem, vai ter um relatório de patente para fazer, depois vocês vão para a agência nos ajudar. Vamos lá. Depois o Eduardo vai querer todo mundo estagiário aqui também, né, Edu? Então, vamos lá. Então, vocês viram, eu contei toda essa história até agora para mostrar que um relatório de patentes, ele tem importância, ele tem que ser pensado, ele tem que ser organizado, ele deve ser profissional. A equipe da agência, ela é treinada, nós redigíamos no passado internamente. A demanda cresceu muito, nós não temos capacidade física, por isso nós contratamos um escritório por técnica e preço para garantir a qualidade do material. O que o escritório faz para nós? Ele senta conosco, com o inventor, ele faz a busca, ele conhece a invenção, ele faz a busca para ver tudo que já existe, o nosso inventor responde o que ele encontra na busca, se é igual, se é diferente, por que é diferente, ele prepara uma minuta, que o inventor corrige, a agência corrige, e quando ele dá o ok, todos nós damos o ok, a gente deposita, tá? E aí esse relatório, ele tem o quê? Eu vou apresentar essas partes e depois eu vou comparar com um artigo que vocês já conhecem mais, para vocês verem as diferenças, tá bom? Então, minha patente começa com um título. Título, pela nossa lei, não pode ser nome fantasia, tá? Cuidado. Nós tivemos uma patente, é o clássico exemplo que eu conto. Ela era do interior, e o pedido era penetrômetro, tá, de medicina. Aí o examinador, na hora, isso pode, pediu, muda esse título. Ou a gente tinha um outro que o título tinha partes em inglês, não pode. Então, nome fantasia, termos em inglês não são aceitos. Título para uma composição farmacêutica. Composição farmacêutica. Poxa, mas pode ser igual o título igual aos outros? Pode. Se vocês entrarem no NPI agora e jogarem composição farmacêutica, vão vir milhares. Então, é patente igual? Não. O título pode ser igual, não a descrição da invenção, tá bom? Então, diferente do artigo em que eu conto a novidade no título, em patente eu quero esconder. Por quê? Porque eu quero dificultar para quem está pesquisando chegar no mesmo que eu. O inverso do artigo, né? Que eu quero que todo mundo veja o meu e fale, olha ele que fez. Vocês estão entendendo, vendo que o objetivo é diferente? Então, maravilha. Então, o título vai ser processo de obtenção de tal coisa, ou método de identificar tal coisa, ou kit diagnóstico de tal coisa, composição farmacêutica para tratar leishmania, assim vai, leishmaniose, tá? Aí tem uma outra parte chamada descrição do campo da invenção. Essa parte é tranquila, é um parágrafo. Eu estou contando tudo isso, eu sei que vocês não vão sair redigindo patente amanhã, mas tem uma coisa muito mais importante, vocês têm que entender as patentes que vocês encontrarem, e essa estrutura é o que vocês vão encontrar. Vocês não sabem ler, quando vocês vão buscar um artigo, primeiro vamos ver o resumo, ver a palavra-chave, vocês não sabem entender essa estrutura? Eu estou mostrando essa estrutura, só que no documento de patentes, tá bom? Então, fiquem tranquilos, que a ideia não é todo mundo redigir patente amanhã, mas é ter noção do que eu preciso ter nela, certo? Então, campo da invenção eu conto o que é e para que serve. É uma composição farmacêutica que trata doença tal, vai ser usado na área de medicina humana e animal, por exemplo, veterinário, por exemplo, acabou. Tá? Descrição do estado da técnica. Estado da técnica é tudo que já foi divulgado, oralmente, defendeu tese, artigo, em outras patentes. Então, eu conto o problema que existe, as soluções existentes, tudo, eu coloco ali. E eu falo, tá vendo? Mesmo existindo tudo isso, de forma inesperada, olha o que nós fizemos, que diferente, estamos tentando resolver tal problema. Por quê? Patente é a solução para alguma coisa, uma solução diferente de tudo que já existia, tá bom? Então, tem que descrever. Depois tem um sumário. O sumário é um resumo que vai dentro do meu relatório. A invenção trata disso, 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 serve para isso, isso, isso. Também tem 50 palavras, até no máximo 200 palavras, tranquilo. Vou identificar. Isso aqui vai ser publicado na revista da propriedade industrial. É o primeiro que as pessoas leem, tá? É o sumário. Descrição detalhada da invenção. Aí começa. Olha os segredos aí, pessoal. Ó, expert no assunto agora, hein? Por favor, me ajudem.
Quando eu vou descrever um artigo, aí eu queria que vocês participassem, ver se vocês lembrassem de algum exemplo, perguntem. Quando eu escrevo um artigo, tenho certeza, o orientador falou, você não pôs nem a marca da centrífuga, você não falou em que laboratório foi feito, você não falou o rendimento melhor que você teve. Não, mas tem que ser no valor exato, senão a revista não aceita. Não pode falar mais ou menos 1 grama, não vai aceitar. Pode ficar feliz agora. Em patentes pode. Lembra que eu falei que patente vale por 20 anos? Poxa vida, mas eu só fiz na bancada com 1 grama. E agora, se for produzir na indústria, ela não vai usar 1 grama, ela pode usar 1 tonelada para fazer em escala industrial. Como é que eu escrevo isso na patente? E se vai valer 20 anos? E vale só o que está escrito? Olha que bacana, olha uma possibilidade que a patente nos dá que o artigo não tem. Quando eu redijo patentes, eu escrevo em faixas. O que eu fiz na bancada é exemplo. Então, exemplo de concretização da minha invenção. Então, na bancada eu usei 1 grama, 1%, titular. Na hora de descrever a invenção, eu posso usar faixas. Então, eu não preciso falar eu usei 1 grama. Eu usei, por exemplo, de 1 a 10% do princípio ativo. Estou fazendo um kit diagnóstico. Eu usei uma base metálica. No laboratório eu sei que eu usei só ferro. Eu posso dizer, eu usei uma base metálica que pode ser de tais. Então, a patente me permite escrever em faixa e de uma maneira mais ampla. Eu não preciso pedir proteção só exatamente para o ponto que eu fiz no laboratório. Por que eu não quero só isso? Vale o que está escrito, não é? Imagina que alguém lê, e olha que as pessoas leem muito, as empresas têm alguém só para fazer isso, tá? Ela lê a patente. A lacuna que ela encontrar na sua vai ser a nova ideia que ela vai ter para fazer outra patente. Ou então usar a sua indevidamente e dizer não. Você falou lá que fez a 80 RPMs, a minha é 200, então não é igual ao seu. Então, quando a gente escreve em faixas o texto da patente, é exatamente para evitar esse uso indevido. E se eu estou falando em 20 anos... Se eu não proteger uma faixa maior, poxa, eu fiz com 1 grama. Eu falei, mas com 5 também daria certo. Não é tão bom, mas dá para, fica mais caro, mas dá para fazer. Então, nós vamos escrever em faixas, tá bom? Um exemplo bobinho também, mas que vocês não vão esquecer. As meninas, ou os maridos, namorados, os filhos... absorvente íntimo, feminino. Quando a Johnson depositou a patente na década de 50, 60, olha que bacana. Quem redigiu, escreveu de uma maneira tão ampla, embora a Johnson só fizesse um tipo de absorvente à época, que somente depois que essa patente expirou, depois dos 20 anos, lembra? É que as outras marcas conseguiram entrar no mercado, com aba, sem aba, com fita e assim por diante. Por quê? Ela produzia todos esses antes? De jeito nenhum. Mas na hora de escrever, o redator tomou um cuidado, então ele escreveu assim, absorvente, que pode ter a forma retangular, pode ter complementos, pode ser de material plástico, tecido, Então ele conseguiu uma coisa, entre aspas, simples, tornar robusta, que só depois de 20 anos outras empresas entraram no mercado. Então, é um exemplo muito simplista, mas para vocês entenderem qual a dinâmica para a redação de patentes. Por isso, as pessoas dizem, mas, poxa vida, ele escreveu patente, então agora não consigo mais proteger nada. Ele desenvolveu um kit aqui, um material, um método eletroquímico, acabou. Não posso mais proteger nada, o cara amarrou tudo. Não, cuidado, tem formas e formas de escrever, tá? Então, posso usar faixas, devo usar faixas, mas cuidado. Eu não falei que o técnico, ao ler a redação, a invenção, ele tem que ser capaz de descrever mentalmente a invenção? Tem, não é? O que vai acontecer? Se eu escrever só de forma genérica, se ele não conseguir ter essa reprodução mental, ele indefere o meu pedido por falta de suficiência descritiva. Então, eu tenho que ter esse misto. Eu tenho que detalhar, mas ao mesmo tempo usar faixas para garantir a proteção, tá? Depois, o meu pedido também deve ter figuras, não é obrigatório, que eu vou ajudar no entendimento. E as reivindicações, agora eu vou ter que dar uma corrida, porque o meu colega precisa falar. As reivindicações são a parte do relatório em que eu vou, de fato, destacar o que eu quero proteger. Então, dica para quando vocês forem fazer busca. Está sendo protegido o que vem depois da expressão caracterizado por. O que é isso? A estrutura é a seguinte: método para tratar tal coisa, caracterizado por, ou pelas etapas, A, B, C, D.
O que vem depois dessa expressão caracterizado por, isso é regra da lei, tá? Quem define isso é a legislação, não fui eu que inventei, é que de fato eu estou protegendo, tá? Então agora, eu falei não daria tempo hoje a gente redigir uma patente, é claro, mas vocês viram, eu tentei falar de uma forma mais abrangente. E aqui eu tenho um comparativo entre um artigo científico e um relatório de patentes. Eu sei que depois o professor Zuccolotto vai dar detalhamentos para vocês de estrutura de artigo, como escrever. E vai ser bacana, porque eu falei um pouco de patentes, vocês vão poder dar uma comparada. E depois, tem lição de casa, quando vocês fizerem busca nas bases de patentes, comparem. Ah, uma coisa que eu esquecendo. Cuidado. Tenho certeza que quando vocês fizerem, vocês vão lembrar e falar, poxa, mas ela acabou de dizer que isso não pode. Eu vi a patente dele, tá assim, como é que ele pôde? Ela acabou de falar que não pode ser vivo lá do artigo 10, eu achei uma patente. Ela acabou de falar que não é para proteger em número, achei uma igual. Cuidado. Pedido de patente é diferente de patente concedida. Quando vocês fizerem busca, vocês vão achar tudo misturado. Tem como saber? Tem. Tem código que mostra que uma coisa é pedido e uma outra que já é concedida, tá bom? Então, vocês vão, como a gente brinca, o papel vai aceitar tudo. Nós é que temos bom senso para saber o que nós vamos pedir. Lembra da coleira de cobra? Foi até aceita, né? Só que nem tudo vai passar pelo exame do NPI. Exemplo. Patente do que? Eu já contei esse exemplo aqui, quem ouviu, por favor, não conte. Patente do que eu vou falar? Exemplo do NPI. Uma máscara que eu coloco no rosto, tem um caninho que eu encaixo no vaso sanitário. Esse foi um pedido de patente, graças a Deus não foi concedido, né? Mas foi um pedido de patente. Alguém gastou tempo e dinheiro e pediu patente disso. Alguém imagina para que serve? Repetindo, é uma máscara, tem um caninho que sai dela e coloca dentro do vaso sanitário. Para que serve essa patente? Pedido de patente? Hã? Não ouvi, desculpa. Alguém sugere alguma coisa? Para vomitar? Não. Alguma ideia? É um moderno sistema para ajudar você a se salvar se a sua casa pegar fogo. Porque, veja, pegou fogo a sua casa, você corre no banheiro, enfia a mangueira sanitária, a mangueira no vaso sanitário, dentro do vaso sanitário não tem um sifão, lá não tem ar, você pode morrer queimado, mas você respira. Então, isso foi um pedido de patente. Tá? Então, por que eu estou contando isso? Né? A gente não faz isso na Universidade de São Paulo, graças a Deus. Né? Por que eu contei esse exemplo? Porque, vejam, isso foi um pedido, não foi concedido, mas alguém pediu, ou seja, alguém pode pedir o que quiser. Né? Gente, eu estou contando, vocês vão fazer buscas, vão achar, mas alguém pensou nisso? Pensou. Nós não podemos ser presunçosos, mesmo que a gente está rindo, a gente não pode ser presunçoso e achar que só nós pensamos e temos ideias boas. Cuidado com a China, tá? Nós ainda acreditamos que chineses estão só copiando. Cuidado. Enquanto tem uma empresa aqui que está copiando tênis, por exemplo, tem uma outra de tecnologia pesada, principalmente tecnologia verde. Vocês sabiam que na China eles comemoram o Dia Mundial de Propriedade Intelectual com as crianças nas ruas? Vocês sabem que dia é o Dia Mundial de Propriedade Intelectual? Por acaso é 26 de abril. Então, vocês vejam, no Brasil a gente não fala disso com as nossas crianças. E eu falei da China. Então, nós não podemos ser presunçosos e pensar que só nós temos boas ideias. Quando a gente está aqui, o mundo inteiro também está pensando. Então, resumindo, tem pedidos de patentes que não vão chegar a lugar nenhum. Quando vocês fizerem busca, é só pedido, não vai ser concedido. E tem outros que são. Então, façam buscas, mas tomem isso, tenham isso em mente. Agora, vamos lá. Vamos diferenciar um artigo científico de um relatório. Quem lê artigo científico? Especialista da área, estudante, empresas interessadas. Quem vai ler o relatório de patente? O primeiro vai ser o examinador. O público em geral, né? Quem faz buscas, ou as empresas que querem achar outras soluções, ou ver o que os seus concorrentes estão fazendo. Né? Eu quero ter ideias. Tá? Qual o objetivo de um artigo científico? Por que vocês publicam? Lógico, eu quero comunicar ou discutir o resultado de pesquisas, ideias, métodos, técnicas, processos, de diversas áreas do conhecimento. Tá? Qual o objetivo do relatório de patente? Primeiro, apresentar uma invenção de forma clara, de modo que o examinador conceda a minha patente. Né? Além disso, eu não quero que ninguém copie o que eu fiz, não é isso? Tem que escrever de um jeito para não deixar brechas para um terceiro usar indevidamente. Qual que é a estratégia? O meu artigo ele serve para quê? Como medida de produtividade, nosso pesquisador é validado pelo que ele publica,
E também é um meio de comunicação para você mostrar a autoria, não é? Meu direito autoral, ó, fui eu o autor, fui eu quem fiz, e você vai ser reconhecido pela academia. E em patente, qual que é a estratégia? Eu escrevo qual que eu pretendo com isso? Atender os requisitos obrigatórios para a concessão de patente. Servir como medida. No caso da universidade, os nossos pesquisadores também são avaliados, os pesquisadores, pelas patentes e impedir a ação da concorrência. Qual que é a estrutura? Vamos comparar. Num artigo científico tem título, resumo, introdução, desenvolvimento, que é metodologia, né? Conclusão, referência e ilustrações. Já no relatório, também tem título. Lembra que é diferente? Um eu quero destacar a novidade, outro eu não quero, no título. Campo da invenção, estado da técnica, descrição, exemplos, figuras, reivindicações e resumo. Então, vocês vejam que tem coisas que parecem iguais. Aí vem, a criação é a mesma, mas o tratamento e a linguagem são diferenciados. Tá bom? Então, eu vou parar por aqui. Eu vou só voltar aqui. Essas são as patentes da USP. No Brasil tem cerca de 1.500 depositadas. E lá fora um pouquinho... Opa, perdão, gente. Agora estou voltando em vez de para frente, desculpa. Né? E aí, de novo, para encerrar, eu volto a insistir que patente é uma ferramenta para a inovação acontecer. Eu espero receber vários pedidos de patentes de vocês. O nosso limitante é a legislação. Se já foi divulgado há mais de um ano, se já existe, eu não consigo patente. Né? Mas, claro que a agência faz toda uma análise, o escritório também, e aí vai ser um prazer poder receber vocês na agência. Eu vou passar a palavra para o meu colega Eduardo, e aí depois, se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Muito obrigada. Boa tarde a todos, meu nome é Eduardo, assim como a Maria Aparecida eu também trabalho na Agência USP de Inovação, mas eu fico lotado aqui no campus São Carlos. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer também a organização do evento pelo convite, muito obrigado, e agradecer a Maria Aparecida também por ter vindo. Hoje ela é responsável, inclusive, pela equipe que gerencia essas 1.600 propriedades intelectuais aqui da USP, então vocês podem imaginar como é a rotina de gestão e acompanhamento de todos esses pedidos. Então, muito obrigado por ter vindo, excelente apresentação. A minha fala é bem rápida, então, em síntese, eu quero contar para vocês sobre a existência do Polo São Carlos, então contem com o nosso apoio nesse diálogo sobre propriedade intelectual e sobre como transferir isso também para empresas, como fazer isso chegar na sociedade. Nós ficamos no prédio Q17 da Química. Então, nós ficamos localizados na Química, mas nós atendemos a todas as unidades aqui do campus. Então, vocês podem ir lá dialogar com a gente. Então, contar sobre a existência do Polo, falar um pouquinho como é a primeira abordagem com a agência, então, como que vocês podem fazer essa comunicação de criação. Então, reforçar que vocês não vão ter que redigir todo esse pedido de patente de forma isolada e dialogar com o INPI. Isso vai ser feito em parceria com a Agência de Inovação, com a Diretoria de Propriedade Intelectual. E o processo inicial, o início, é pelo portal de comunicação de criação. Então, no passado, tudo isso era feito em papel e hoje existe um portal. E essa comunicação é feita de forma eletrônica. Então, eu vou colocar em linhas gerais como isso acontece. E aí, para dúvidas específicas, a gente está de portas abertas para dialogar com vocês no polo da agência. Então, eu vou contar um pouquinho de como que a agência, para ter um pano de fundo, né, como que a agência tem feito a gestão dessas informações, a nossa estratégia, o portal de comunicação de criação, como submeter uma comunicação e, o que é bacana também, acompanhar o status dessa proteção por meio desse mesmo portal. Então, aqui só para contextualizar, como que a agência tem se organizado para fazer a gestão das informações. Então, são um pouco mais de 1.600 pedidos de proteção. Então, tem um departamento lá, a Diretoria de Propriedade Intelectual, que cuida de todas as providências relacionadas a esses pedidos. Do outro lado, tem uma diretoria de transferência de tecnologia, que tem um conjunto de contratos relacionados a essas propriedades intelectuais. Tanto tem despesas acontecendo relacionadas a essas propriedades intelectuais. E como organizar toda essa informação para que todo mundo da agência tenha acesso, sendo que a gente tem também os polos em Ribeirão Preto, né, em Lorena, aqui em São Carlos. Então, hoje, toda essa informação está organizada, baseada em um software chamado Intel. 400 instituições do mundo todo utilizam esse mesmo software. Então, nós trabalhamos nele no nosso dia a dia. E próximo desse sistema, nós temos o portal, que eu vou comentar com vocês, que é o portal de comunicação de criação. Um portal de acordos, que nós não usamos ainda. E como saída de dados, nós temos o patentes.usp.br, onde nós divulgamos esses pedidos de proteção, e também um conjunto bastante robusto de ferramentas para geração de relatórios. Então, esse é o nosso sistema, a forma como nós estamos organizados, em resumo, né? E o foco agora vai ser no portal de comunicação de criação.
Então, hoje, o primeiro passo seria para vocês, aqui do Campus São Carlos, sugiro um diálogo com a equipe do Polo São Carlos, para ver, de repente, qual é a melhor forma de proteção, tentar dialogar um pouquinho sobre esse momento de apresentar essas informações, né? Então, se é um software, qual que vai ser a estratégia, e se, de repente, é um caso até de um pedido de patente e um registro de software. Então, é bacana a gente dialogar de forma inicial, e, na sequência, vocês podem acessar esse portal para fazer essa comunicação de criação. O login e senha é o número USP de vocês com a senha única, né, que vocês já têm para acessar os outros sistemas aqui da universidade. Se tiver algum parceiro que não um parceiro desse projeto que não é da comunidade USP, não tem problema, ele pode criar um login e senha específico. Então, todos os criadores podem ter acesso a esse portal. E aí, um próximo passo é escolher a modalidade de proteção. Então, atualmente, já existe nesse portal a possibilidade de pedido de patente e registro de programa de computador. E assim que vocês escolherem qual é a modalidade de proteção, vocês vão cair nesse formulário eletrônico, que tem aqui um conjunto de seções que vocês vão ter que abrir e abastecer com informações. E aí eu vou destacar algumas características desse portal. Então, o primeiro ponto é que essa possibilidade bacana de salvar como rascunho. Então, vocês podem começar hoje a preencher esse formulário bom, vocês não vão poder mexer com isso no final de semana, vocês podem retomar isso na segunda-feira ou na outra semana. Então, esse é um ponto bem bacana. Você pode salvar e retomar do ponto que você parou. Aqui nessa seção Propriedade Intelectual, há um descritivo de como tem que ser esse termo de revelação. Então, vocês vão ter que redigir aquele documento completo que a Maria Aparecida colocou para vocês aqui, com todas aquelas características? Não, é um termo de revelação. Então, a agência aponta lá quais são os principais tópicos, vocês trabalham naqueles tópicos e apresentam para a agência de inovação. E aí, como ela contou, a diretoria de propriedade intelectual, em conjunto com o redator, que está na área do conhecimento bastante próximo de vocês, vai transformar esse documento em um texto que vai lá para o INPI e que atende a toda essa norma que a Maria Aparecida apresentou. Um outro ponto aqui é essa seção dos criadores. Então, vocês vão indicar todo o conjunto de pesquisadores que colaboraram intelectualmente para o desenvolvimento do projeto e vocês podem atribuir o direito de apenas visualizar essas informações. Então, você vai, de fato, inserir as informações e os outros vão poder somente visualizar ou não. Você vai atribuir também a eles o direito de editar essa comunicação de criação. Então, vocês veem que vocês podem distribuir um pouquinho o trabalho e vários criadores podem abastecer esse portal de forma simultânea. Documentos, figuras e outros anexos. Então, existe um conjunto de documentos que vocês vão indicando aqui nessas seções e vocês têm que anexar aqui nessa área. Então, vocês vão anexar aqui o termo de revelação, se houve algum tipo de bolsa, algum tipo de fomento, vocês vão anexar o termo de outorga ou documento equivalente. Então, tem um conjunto de documentos que vocês têm que anexar aqui nessa seção. Após preencher todas essas informações, vocês podem gerar um ofício de encaminhamento. Então, clicando nesse botão, o sistema vai usar as informações que vocês preencheram para gerar um documento que vai dizer lá quem são os criadores, o percentual atribuído a cada um desses criadores. Vocês vão assinar, anexar aqui nesse sistema e aí vocês vão poder submeter para a nossa análise. Então, a agência ela não vai receber nenhum papel. Nesse momento, tudo é encaminhado de forma eletrônica. Aí vocês veem que o próximo destaque que eu dei aqui foi para o botão de submeter para invenção, mas o que a gente sempre sugere, para que inicialmente aqui no Polo vocês dialoguem com a gente. Então a gente pode fazer um checklist junto com vocês para ver se está faltando algum documento, ou se vocês tiveram dúvida na hora de preencher alguma das sessões. E a hora que isso chega para São Paulo analisar e ver se o pedido está completo, já passou por um primeiro filtro, então a chance de voltar ela é bastante reduzida, por falta de algum documento, né? Então a gente sugere que vocês sempre dialoguem com a gente antes de submeter para São Paulo. Um outro ponto que vale destacar, a vantagem de estar aqui com esse formato eletrônico, é a possibilidade de acompanhar o status. Então, depois de submetido para a agência de inovação, depois de aprovado, vai ter um processo de redação, depósito no INPI, e por essas sessões vocês conseguem acompanhar o status na primeira sessão, o status da propriedade intelectual. Então, se foi protegido como um pedido de patente, qual que é o status atual, qual é o número que ele ganhou. E a cada vez que a agência de inovação modifica aqui no seu banco de dados, essa área é atualizada automaticamente. Então, se vocês precisam abastecer o currículo de vocês ou fornecer essa informação para alguém, vocês vão ter sempre ela atualizada aqui nessa seção. Assim como os contratos. Então, o Polo, logo depois da proteção, ele vai tentar encontrar uma empresa interessada em explorar comercialmente essa API. E se a gente encontrar, se a gente firmar esse contrato, por aqui vocês vão ter acesso também. Esse contrato está vigente? Qual é o conjunto de partes desse acordo? Né? Por quanto tempo que esse acordo está vigente? Tudo isso vocês acompanham por aqui.
Tem também uma área para vocês dialogarem com a agência de inovação, e essas mensagens ficam aqui de forma cronológica, então vocês podem fazer perguntas, a agência vai responder. Então, é bacana concentrar esse diálogo aqui dentro desse sistema, que tem que ele é bem seguro. Como a gente trata de informações bastante sensíveis, de propriedade intelectual, é um sistema bastante robusto, em que a gente confia bastante para poder trocar essas informações sigilosas. Então, quando a gente fala de documento sigiloso, não é o ideal mandar dentro de uma lote, não é o ideal você mandar como anexo em um e-mail. Então, nesse sistema, vocês podem pendurar as informações e na outra ponta a agência de inovação tem acesso. Esse projeto todo, a criação do portal, foi uma atividade conjunta da agência, né, envolveu diversos órgãos, liderado em especial pela Diretoria de Propriedade Intelectual, que tem lá todo esse conjunto de informações, esse know-how de quais são as informações necessárias, né. O Polo São Carlos esteve bastante próximo também, por conta de algumas atividades dentro do sistema, né, do software. E nós começamos aqui por São Carlos, e hoje já está funcionando também em Ribeirão Preto e em Lorena. E em breve vai estar em funcionamento na USP toda. Atualmente, entram por aqui os pedidos de patente e os pedidos de registro de programa de computador. E eu coloquei qual que é o status aqui. Nós temos 17 comunicações já aprovadas, ou seja, o pedido entrou por aqui, conjunto completo de informações já aprovados pela agência, e tem 41 pedidos, ou comunicações de criação em andamento. As pessoas estão abastecendo com informações. Então, nessa minha fala, bem rápido, eu queria então apresentar o Polo. Então, contem com o nosso apoio. Está aqui o meu e-mail e o meu telefone também. Sobre o portal, logo no começo, na primeira página, tem lá um tutorial para vocês saberem como navegar dentro do sistema. Mas a gente tem isso também, a gente pode repassar isso para vocês por e-mail. Então, contem com o Polo São Carlos, contem com a agência de inovação para superar e para construir todos esses desafios, né, dessa área de propriedade intelectual, e para construir um ótimo pedido, um ótimo documento, né, para que seja depositado no INPI. Bacana? Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então agora passar aqui 2 perguntas apenas da plateia e mais uma da IPTV, de um telespectador. Alguma pergunta aqui? A agência de inovação, ela auxilia na entrada na submissão do pedido de patente aqui no INPI, né? Ela auxilia também na questão onde mais no resto do mundo eu pediria esse tipo, porque, por exemplo, é um processo que classicamente vai ser, sei lá, copiado na China, então lá a gente pede. Maravilha. Ótima pergunta. Em função do tempo, eu nem falei da possibilidade de proteção internacional, como é que a gente trata, né? Como eu falei, a gente tem que pedir em cada território desejado. Então, a universidade ela tem um orçamento que é inicialmente proposto para depósitos no Brasil. Com a nossa resolução, tudo que a gente faz, tem uma resolução que é a política de inovação da USP, o que é dito para patentes em outros países. Se tiver uma empresa interessada, nós podemos, então, depositar no território de interesse. Como é que faz isso? Então, a agência ela pode atuar no NPI Brasil, só que a lei exige que, para eu depositar um pedido de patente nos Estados Unidos, eu tenho que ter um representante domiciliado naquele território. Então, obrigatoriamente, eu tenho que contratar um escritório de patentes nos Estados Unidos e ele vai nos representar. Nós temos patentes lá fora? Sim. Nós temos cerca de 150 patentes em outros territórios. Qual que é o nosso desafio orçamentário? Porque o custo de uma patente no Brasil, em 20 anos, vai ser em torno de uns R$20 mil, porque no caso da USP, a gente paga todas as taxas, as atividades internas, e só custeia a parte de redação com o escritório, que é terceirizado. Lá fora, nós entramos na Europa. Só para entrar, tem um pedido inicial via Europa, depois você ratifica em cada país de interesse, só para dizer, eu quero, a gente gasta, por exemplo, R$40 mil. Então, é uma grande R$20 mil em 20 anos, que 40 mil só para entrar. Então, a dificuldade orçamentária, por isso que, para a proteção lá fora, deve haver uma empresa formalmente interessada. No caso, o Eduardo cuida disso, né? E normalmente a gente transfere, a empresa fala, não, eu quero patente na China, que o meu mercado é lá. Aí a gente fala, então você pode arcar com os custos naquele território, já que você que vai usar, produzir, licenciar naquele território. Então, acaba sendo, na maior parte, as empresas licenciadas ou cotitulares que arcam com esses custos, e outras com apoio FAPESP e assim por diante. Muito bem, antes de passar à segunda pergunta, se houver uma segunda pergunta aqui da plateia.
Só peço então, antes de passar agora à pergunta do espectador da IPTV, eu peço a todos que não abandonem a sala por enquanto, vai haver um sorteio interessante. A segunda pergunta vem exatamente de um espectador da IPTV, o André Batalhão. Ele é doutorando em Ciências Ambientais da Universidade Federal de Goiás. A pergunta dele é a seguinte: qual é o principal instrumento jurídico para proteger a propriedade intelectual no Brasil e no mundo? Se este instrumento existe, qual é a efetividade deste? Então, como eu mencionei, nós temos um sistema de propriedade intelectual. Não existe uma única forma de proteger qualquer criação, não é uma única. Eu não posso dizer assim, olha, a melhor forma é você fazer um registro de copyright, a melhor forma é ter patente. Não existe. De acordo com a criação, eu tenho a forma adequada que a lei prevê para eu proteger. Então, se eu fizer uma máquina, o que eu posso? Pedir uma patente. Posso pedir depois, se eu criar um livro que conta a história dessa máquina, pedir direito autoral sobre o meu livro? Posso também. Ah, mas a minha máquina, eu pedi a patente, eu ainda fiz um software para ela funcionar. Posso, então, pedir um registro de software também separado? Posso. Então, muitas vezes, uma única invenção, uma única criação, vai me dar possibilidade de várias proteções legais. Exemplo, tênis da Nike, para ajudar no entendimento. O que eu posso fazer de proteção para o tênis da Nike? Primeiro, a marca. Marca Nike. Então, posso proteger o design. Como é que eu protejo o design? Registro de desenho industrial. Então, já tem duas para a mesma criação. A Nike fez um sistema de amortecimento diferente, que tem novidade inventiva, aplicação industrial. Posso pedir para aquele sistema de amortecimento, fazer um pedido de patente. Então, vocês viram? Uma única criação, eu uso mecanismos legais distintos para proteger. Tá? Tem outros exemplos, perfume, Natura, marca, embalagem do perfume, se ela for diferenciada, né? A composição farmacêutica, patente. Então, não existe uma única forma, vai depender da natureza da criação. Maria Aparecida, Eduardo, muito obrigado pela vossa participação. Obrigada.